aqui agora. Boa noite de novo para quem não estava aqui quando eu dei o primeiro boa noite. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Diego, assessor da coordenadoria adjunta, e hoje é a nossa terceira palestra sobre o ciclo de palestras de comemoração ao Dia do Cerrado, que foi dia 11/9. Bom, a primeira foi com a professora Lívia, sobre alimento, a segunda foi com o professor Renê, sobre química na gestão ambiental do Cerrado, e hoje, dia 14/9, temos a terceira palestra de solos do Cerrado, características e manejo. Bom, os palestrantes da noite são Adilson Alves, doutor em Ciências do Solo e docente da UNB, e Alberto do Nascimento, mestre em Agronomia, doutorando em Agronomia e docente da UNB também. Bom, sobre os testes de proficiência para conseguir o certificado depois, vai ser uma acumulação das horas de vai ser uma acumulação das horas de palestra que você assistiu durante essas três palestras, e serão feitas 3 perguntas durante essa palestra que você vai responder depois para conseguir o certificado. 3 perguntas não, serão 3 palavras-chave. Bom, o certificado, para você conseguir o certificado, você precisa responder pelo menos 2 das 3 perguntas. Uma vai ser dada no início, antes da fala deles, a segunda vai ser dada em algum momento durante a metade da palestra, e a terceira vai ser o final das falas deles. Bom, sobre as perguntas que vocês podem fazer durante a apresentação, vocês podem colocar no chat e a qualquer momento durante a fala dos palestrantes. As câmeras e microfones têm que ficar desligados para não atrapalhar eles, e por enquanto é só isso. Fiquem atentos ao chat durante a metade da palestra, quando for mandar a segunda palavra-chave. A primeira palavra-chave, para quem quiser ouvir, vai ser solos. E agora eu passo passo o primeiro palestrante, o Adilson. Boa noite, Adilson, a palavra está com você. Boa noite, Diego. Boa noite, Alberto, e boa noite os demais que estão aí nos assistindo, né? Quero aqui, antes de tudo, expressar nossa alegria de poder contribuir de forma significativa aqui com vocês, e, claro, com a presença de todos, enriquecermos mais esta nossa conversa sobre manejo dos solos, principalmente aqui para o Cerrado. Então, diante de tudo isso, agradeço pelo convite, né, do pessoal, na pessoa do Diego, agradeço ao CREA Júnior, agradeço a todos vocês que estão aí participando conosco, né. Só como me apresentaram, sou professor Adilson, sou professor aqui da UNEB, aqui do Campos de Barreiras, sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado em manejo de conservação do solo, e meu doutorado é em ciência do solo pela Universidade Federal da Paraíba. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de manejo. A dinâmica, Alberto quer se apresentar antes, como é? E depois eu continuo. Você, Alberto, ou a gente... Pode, começa, daqui a pouco eu me apresento quando eu for falar. Ok. Bom, então a gente vai fazer essa dinâmica. Eu vou apresentar um pouquinho aqui, passar para vocês alguns slides aqui, falar um pouco de manejo, né, do solo. Vou também apresentar alguns conceitos, porque existe entre vocês aí pessoas que não são agrônomos, né, e aí talvez alguns conceitos fiquem um pouco, né, fica um pouco complicado para vocês. Mas devagarzinho a gente vai falando. Então, vou passar um pouquinho, uma introdução sobre manejo do solo para a gente, no segundo momento, começarmos, tanto eu como o Alberto, a gente discutir de uma forma mais detalhada, muito mais específica, sobre o manejo, juntamente com a interação de vocês, através de perguntas, questionamento, né? Então, fiquem à vontade para fazer o questionamento de vocês. Vou aqui só puxar os meus slides, para a gente começar a conversar. Estão vendo? Está vendo, Alberto, o slide aí, tranquilo? Chegou aí para você? Para os demais? Vai ser. Ok. Bom, gente, então o nosso tema da noite
dentro deste conjunto de palestras que já teve aqui, né, sobre Cerrado, o foco da nossa conversa aqui é características e manejo do solo. Então, eu trago para vocês aqui algumas características sobre os nossos solos, mas de forma particular para o Cerrado. E no segundo momento, a gente relata aqui sobre este manejo, como manejar esses solos, né? O que é preciso fazer para adaptar esse solo sem agredir o meio ambiente, né? Sem degradar o solo na sua física, na sua química ou na sua biologia. Então, nosso foco vem nessa. De uma forma geral, no Brasil, hoje nós temos 13 ordens de solo, que chamamos também de classes de solo. No dia a dia, na nossa conversa popular, nós chamamos tipos de solo, mas que aqui são representados de uma forma mais técnica por classes ou ordem de solo. E no Brasil nós temos essas, que vai se dividir em solos, neossolos, nitossolos, organossolos, planossolos, plintossolos, vertissolos, argissolos, cambissolos, espodossolos e, por fim, os neossolos. Então, aqui nós temos as 13 ordens de solo, pertencentes ao território brasileiro, e o nome do solo, ele dá-se pelo elemento formativo ou mais a terminação solos. Por exemplo, se eu pegar os neossolos, neo vem de jovem, né? Mais a terminação solos. Então, são solos jovens, né? São solos que ainda estão no processo de evolução temporal, para ser detalhado, né? Se pegarmos os gleissolos, glei é um processo de gleisação, né? Que é a redução do ferro. Então, são solos hidromórficos ali. Então, nós temos hoje no Brasil cerca de 13 ordens de solo. Só abro um espaço aqui, porque se você pegar uma literatura mais antiga, você vai encontrar 14 ordens. Porque antes tínhamos alissolos. Alissolos foi excluído, aqui já não existe mais. Então, nós ficamos aí com essas 13 ordens de solo. Cada uma dessas ordens de solo tem as suas particularidades, né? Cada um vai ter as suas limitações, vai ter as suas potencialidades, né? A forma de manejo adotada nessas formas tem que ser diferente. Eu não posso pegar, por exemplo, um organossolo e manejar da mesma forma que um latossolo. São diferentes. Organossolos são solos muito ricos em matéria orgânica. Os latossolos são solos muito intemperizados, solos velhos, né? Então, são formas de manejo diferentes, na qual a gente tem que ficar atento nesta situação. Então, agora, para o nosso cerrado, nós percebemos que existe uma distribuição nessas 3 classes de solos, que são as mais representativas do nosso bioma. Então, no Cerrado, 45,7% dos nossos solos são representados pelos latossolos. 15,2% são representados pelos nossos neossolos e 15,1% são representados pelos nossos argissolos. Então, latossolos e argissolos já são solos velhos, bem temperizados, enquanto que neossolos são solos jovens, né? Então, hoje aqui no Cerrado, nós podemos encontrar, de uma forma mais representativa, essas 3 classes de solos, também conhecidas como ordem de solos. E essas, por sua vez, vai ter suas limitações, suas potencialidades, a forma de manejo no qual devemos pensar para estes é um pouco diferenciada, por apresentar características diferenciadas, né? Bom, 2,5% nós temos aqueles solos hidromórficos, né? Onde existe um acúmulo de água, onde quando você começa a abrir o perfil do solo, você rapidamente vai encontrar o lençol freático, e 21,5% é representado pelos demais. Mas só lembrando que os solos aqui no Cerrado, os mais representativos são latossolos, neossolos e os nossos argissolos.
Vamos ver um pouco das características de cada um, para no segundo momento a gente entrar no manejo propriamente dito. Quando a gente fala de neossolos, nós temos 4 tipos de neossolos distribuídos no território brasileiro. Nós temos neossolos litólicos, neossolos flúvicos, neossolos regolíticos e os neossolos quartzarênicos. Aqui no Cerrado, o que se destaca são os neossolos quartzarênicos. De uma forma geral, um conceito para neossolos, como eu falei lá no início, elemento formativo neo, mais a terminação solos, neo é jovens. Então, são solos jovens, são solos novos, na verdade. Bom, e como nós conhecemos ou caracterizamos um solo jovem? Pela ausência de um horizonte chamado horizonte B diagnóstico. É quando abaixo de 20 centímetros, 25 centímetros, você já tem um acúmulo expressivo de argila. Então, isso não é verificado nos neossolos. Você não verifica esse acúmulo expressivo de argila ao longo do perfil do solo. Então, é um solo jovem, né? São solos que estão aí se evoluindo. Os mais representativos aqui, desses 4 aqui no Cerrado, são os neossolos quartzarênicos. E vai ter uma caracterização de particular em relação aos demais. Por exemplo, se você pegar os neossolos litólicos, quando você começa a abrir o perfil do solo, 50 centímetros de profundidade, você já encontra o teu material de origem, a tua rocha. Se eu pegar os neossolos quartzarênicos, que são bem representativos aqui, estão entre aqueles 3 que eu citei, aqui no Cerrado, os neossolos quartzarênicos já são mais profundos quando comparado com os neossolos litólicos. Porém, o problema dos neossolos quartzarênicos está justamente na presença de uma textura mais grosseira, que é a areia. Cerca de 90% da textura desses neossolos quartzarênicos é formado por areia, que vem daquele mineral, principalmente o quartzo, que são os minerais primários, são minerais mais resistentes ao intemperismo. Consequentemente, por ser mais resistente ao intemperismo, esse solo vai apresentar uma baixa fertilidade. Porque os nutrientes, quando são depositados nesses solos, a tendência é se perder ao longo do perfil do solo pelo processo da lixiviação. Então, nós temos algumas limitações nos nossos neossolos quartzarênicos encontrados aqui. São profundos em relação às demais etapas dos neossolos, porém, nós temos essa formação propriamente de areia, areias grosseiras, né? Isso ao longo do perfil do solo, né? Não se resume apenas com 20 ou 30 centímetros, se resume ao longo do perfil do solo. Então, são algumas limitações que nós encontramos nessas ordens de solo e que precisamos manejar de forma correta e adequada para conseguir uma alta ou média produtividade. Mas vale ressaltar aqui que os neossolos, até pouco tempo, eram vistos como um solo desprovido no sistema produtivo. Eram solos mais voltados para preservação, né? Justamente por suas características. Mas hoje nós vivemos uma outra realidade e nós presenciamos que boa parte dessas produções são provenientes de solos com textura arenosa, textura média, né? Então, é um foco aí que está sendo bastante trabalhado para você conseguir índices produtivos nesses solos de textura média a textura mais arenosa. A gente analisa a outra classe de solo, que são os latossolos, e aí vem o nome da-se lato, mais terminação solos. Lato vem de um processo chamado de latolização, que são solos que apresenta bastante perda ao longo do perfil do solo de nutrientes, como cálcio, magnésio, potássio, né? Na verdade, é uma lixiviação alta que acontece desses nutrientes ao longo do perfil do solo. E
Nós temos hoje no Brasil os latossolos cinzentados, amarelos, vermelho, amarelos e vermelho. Os mais representativos aqui do Cerrado são os latossolos vermelho, amarelo e vermelho. São caracterizados, no que diz respeito às limitações, pela baixa fertilidade, né? Porque são solos velhos, bem temperizados, alta lixiviação das bases, como cálcio, magnésio e potássio. Porém, o que chama a atenção, o que ganha destaque nesses solos, é porque eles se encontram numa topografia praticamente plana. E isso favorece muito o trabalho na mecanização agrícola nessas áreas. E isso é muito importante, né? Então, isso é uma grande vantagem desses solos. Aqui no Cerrado, por exemplo, cerca de 80% aí dos nossos solos aí, dos nossos latossolos, estão situados numa topografia plana, ou seja, aquela topografia que tem uma variação de declividade de 0 a 5, 6% no máximo. Isso é muito bom, muito importante quando a gente pensa em usar máquinas agrícolas. Os nossos argissolos, aí vem a terminação argila-solos, eram chamados antigamente de podisólicos. Coloquei o nome podisólicos porque se você pegar a literatura antiga, você vai encontrar os podisólicos vermelhos, amarelos, na verdade são os argissolos na nova nomenclatura. Então também são solos bem temperizados, né? São solos que, diferente dos neossolos, já tem acúmulo de argila nas profundidades aí de abaixo de 30, 40 centímetros, dependendo da condição de formação do solo. Então, você já tem um acúmulo de argila, tem uma quantidade de argila muito maior do que os latossolos aqui da região. Então, você tem solos que apresentam uma melhor fertilidade quando comparado com os latossolos. Uma limitação está na camada superficial. Quando eu digo que esse solo tem argila, tem um acúmulo de argila, estou falando daquela camada abaixo de 30, 40 centímetros. Mas que esses solos argissolos também são propícios à erosão, justamente porque pode ser que sua camada superficial seja mais arenosa. E aí, essa camada superficial, que vai de 0 a 20, 25 centímetros, por apresentar uma textura arenosa, o preparo do solo, baseado no revolvimento desta camada, com o uso de aeração, gradagem, pode deixar esse solo também propício à erosão. Então, é um foco também que temos que... Então, diante dessas ordens de solos aqui citadas, me foquei nessas três, que são as mais representativas aqui do Cerrado, nós podemos formar ou se questionar, por que falam tanto em manejo do solo? Porque o nosso tema hoje é manejo do solo. Porque todos agrônomos, todos da área das ciências agrárias, aí dá tanto foco na questão do manejo do solo. Falam tanto na física do solo, na biologia do solo, na química do solo, e ainda falam uma outra palavra, sustentabilidade, que é um dos grandes desafios da sociedade atual. É como manejar esse solo, manejar fisicamente, manejar biologicamente, manejar quimicamente, mas pensando na sustentabilidade. Porque hoje nós não podemos mais manejar os nossos solos como era manejado há anos atrás, né? Onde se visava apenas a lucratividade, mas sem se preocupar com os danos que pudessem ocorrer nos nossos solos. Não. Nossos solos é um bem maior que nós temos e que esse bem passa de geração para geração. Então, não dá mais para falar de manejo do solo, primeiro, sem integrar esses três pontos, que é a física, a biologia e a química do solo, e sem pensar nessa palavra chamada sustentabilidade. Isso é importante. Mas aí, por que manejar esses solos pensando nesse aspecto, fisicamente, quimicamente e biologicamente? Bom, existem uns pontos aqui que são importantes a gente analisar quando a gente pensa em manejo do solo. Um do foco primordial aqui, quando a gente pensa no porquê manejar o solo, é que muitos defendem a questão do aumento populacional.
Então, tem um gráficozinho aí, muito interessante lá, da Embrapa, que vai relatar isso. Onde você tem o número de habitantes, né, bilhões, e você tem o tempo, dado em anos. Então, se você pegar aí no tempo zero, nós chamamos aí o tempo zero a era cristã, né? Então, nós temos aí cerca de 0,3 bilhões de habitantes. Chegamos aí no ano 1750, já com 0,8 bilhões. 1960, já com 3 bilhões de habitantes. 2016, 7,6 bilhões. Hoje estamos 7,8 aproximadamente bilhões, né? Então, veja, houve um acréscimo muito grande aí, claro, graças a diversos fatores, entre eles a própria Revolução Industrial contribuiu. Mas o que chama a atenção é que algumas pesquisas mostram que se continuarmos a crescer neste nível, a gente vai chegar em 2100 com 11,2 bilhões e 2200 com 21,1 bilhões, né? Bom, qual a relação disto com o solo? Alimentação, gente, alimentação. Então, primeiro ressalto aqui que o aumento populacional hoje não é um problema para a questão da produtividade dos solos, né? Hoje já está mais do que falado, discutido, que o problema hoje não é o aumento populacional. O problema hoje é o desperdício de alimentos que nós temos no mundo, né? Que é muito grande. Mas, por outro lado, como será daqui a 50 anos? Como será daqui a 100 anos? Bom, esses dados são importantes a gente analisar. Será que daqui a 50 anos, será que daqui a 100 anos, por exemplo, teremos problemas agora para manejar esse solo? Teremos problemas para alimentar a população? Então, é uma coisa a ser questionada. Há quem concorde, há quem não concorde. Mas o que chama a atenção são os dados importantes aqui, ó. Nessa nossa preocupação está justamente com a geração futura. A área atualmente utilizada com a agricultura no mundo hoje é de aproximadamente 1,87 bilhões de hectares. Lembrando, não espere muita oscilação ou aumento nessas áreas. Claro que vai aumentar ao longo dos anos, mas não espere um aumento muito representativo, até porque hoje, se você pegar os países que têm áreas, vamos dizer assim, mais disponíveis, uma delas é o Brasil, né? Então, outros países praticamente já estão desprovidos de áreas. Então, temos que analisar nesse foco. O segundo ponto é que uma pessoa adulta consome cerca de 1 tonelada de alimentos por ano, incluindo aí sólidos e líquidos. E o que é que isso tem a ver com manejar os solos? Para produzir. Veja bem, se a gente pegar, por exemplo, no ano 2016, onde temos aí 7,6 bilhões, precisaríamos aí de 4 toneladas por hectare de alimentos para alimentar toda a população. Ou seja, com a população de 7,6 bilhões, nós precisaríamos ali, olha, de produzir em cada hectare 4 toneladas de alimento. 4 toneladas de alimento para cada hectare, para satisfazer a população, né? Claro, hoje o problema não é esse, porque nós temos aí 1 hectare, depende do que você está plantando, ultrapassamos 4, 5, 6 toneladas. Enfim, as pesquisas mostram, através de um processo aí, um trabalho de modelagem, que em 2200, onde teremos 21,1 bilhões, será preciso, veja só, será preciso, olha, 11,3 toneladas produzidos dentro de 1 hectare, justamente para alimentar essa população de 21,1 bilhões. Então, veja, se hoje, se a gente produzir 4 toneladas de alimentos por hectare, nós alimentamos, né, a população mundial. Quando for em 2022, esses 4 não serão suficientes. Precisaríamos aí produzir aproximadamente aí 3 vezes mais. Então, isso é um ponto que precisamos, assim, se preocupar, porque esta alimentação vem de onde?
dos nossos solos. 95% da nossa comida vem do solo. Então, veja, temos que aumentar a produtividade, né? Pensando na geração futura, mas, ao mesmo tempo, não podemos degradar esses solos, porque se a gente degrada esses solos, o que acontece com eles ao longo do tempo? Né? Será que vamos chegar com bons índices produtivos? Então, é uma reflexão que a gente faz sobre a importância dos solos, né, para a gente. Bom, um ano lá. E a gente entra um pouquinho aqui na produtividade alcançada aqui do oeste da Bahia. Aqui é uma média, gente. Não são valores deste ano, atuais. São valores que eu peguei com o professor aqui da UNEB, professor Neto, e que esses dados realmente chamam a atenção. Se pegarmos, por exemplo, aí, a produtividade da soja, oeste da Bahia, produtividade média de 56 sacas por hectare, né? Nós temos aí Paraná com 55, outros estados com 53, 51, 47. Aí nós analisamos aí a importância. Claro que esses dados já não estão atualizados. Por exemplo, hoje nós estamos produzindo aí não 56 sacas de soja, né, por hectare, já estamos produzindo 66 sacas, né, já subiu, né, esses valores não estão atualizados. E aí vai, a gente vê que, na verdade, o oeste da Bahia se destaca aí no que diz respeito à produtividade, né, das culturas, né, em relação até mesmo à média do Brasil, né? Então, nossa região, ela é contemplada aí com alto índice produtivo, graças aí ao investimento, graças a técnicas abordadas. Um segundo ponto que nos chama a atenção e que nós devemos se preocupar quando a gente fala em manejo do solo, vem daqui, dos processos de erosão do solo. Não tem, gente, como falar de manejo do solo sem falar em erosão. E erosão é um estrago muito grande para nossos solos agrícolas. Nós temos que pensar num manejo eficiente que possa, esse manejo, controlar essa erosão dos nossos solos. Porque, inicialmente, há décadas atrás, começaram a produzir sem se preocupar com o manejo mais adequado do solo, e o que gerou? Erosão, perdas de solo aí nas nossas áreas, né? Na nossa região. Então, pensar, por exemplo, processo erosivo é um ponto negativo para os nossos solos, né? Está na conservação. Eu destaco aí, nós temos várias formas, gente, de erosão, mas eu destaco a erosão hídrica aí, ó, trazendo grandes impactos negativos no sentido socioeconômico como ambiental. É uma erosão, na verdade, que é provocada pelo primeiro contato da gota da chuva com o solo, né, que é o contato direto, degradando a partícula do solo, provocando o que nós chamamos de manejo, o salpicamento das partículas, e aí deixando o solo totalmente expostos, ou essa camada superficial sendo arrastada para as camadas, né, para os lugares mais baixos. Um ponto de se preocupar. A erosão hídrica é um grande dano que nós temos hoje em termos de erosão para a nossa realidade. E aí eu trago um outro ponto que vocês conseguem perceber aqui, principalmente na região do oeste da Bahia, que é a erosão eólica, né? Pode ver que de vez em quando vem aquele vento que, olha, o que traz de solo, o que traz de partículas de solo ali, é muita coisa. E essas partículas ficam muito depositadas nas ruas, nas nossas casas. Então, eu destaco também aqui a erosão eólica, né, provocada aí pelo vento nas nossas regiões, que também é um fato que nos preocupa, que nos chama a atenção e que é importante analisarmos. Bom, mas por que esses solos estão sofrendo erosão? Seja processo erosão pela questão hídrica ou eólica? Característica, gente, dos nossos solos. Eu peguei aqui um material do professor Neto, nosso diretor aqui do campus, e veja só, aqui eu tenho na primeira figura aí, vamos chamar erodibilidade. O que é erodibilidade?
Em outras palavras, né, um conceito muito mais simples, eu posso dizer que erodibilidade é a capacidade que o solo tem de sofrer erosão, né? Diferente de erosividade. Então, erodibilidade é a capacidade que o solo tem de sofrer erosão. E ele sofre erosão por apresentar uma textura mais arenosa, por apresentar baixa quantidade de matéria orgânica, por apresentar partículas menos agregadas. Então, isso é importante levarmos em consideração. E aí a gente vê que os dois solos que se destacam mais em relação a essa erodibilidade, ou seja, que estão mais propícia à erosão por suas características, são os latossolos, né, vermelhos e amarelos, e os neossolos. Né? Então, são solos muito propícios à erosão. Se você pegar essa figura 2 aí de baixo, vale lembrar, gente, que o solo, constantemente, ele pode sofrer erosão. É o que nós chamamos erosão geológica, a erosão natural. Mas existe o que nós chamamos a erosão acelerada. E é essa que nós não queremos, né? Mas todo solo, ele apresenta uma tolerância aí de perdas de solo. Então, tem um trabalho aqui nesse trabalho, veja como é interessante. Vamos pegar os nossos latossolos. Essa cor verde aí é justamente o limite máximo tolerável para as perdas de solo. Enquanto que o vermelhinho é justamente a erosão atual do solo. Então, veja, a erosão, ela está, olha, cerca de 2 a 3 vezes mais do que a capacidade, né, tolerável do solo. Então, isso é uma bomba para a gente. Isso é uma bomba. Nós estamos perdendo mais solos, né, em relação à sua tolerância. Então, se o solo tolera perder até 10 toneladas por hectare ano de solo, nós estamos perdendo 30 toneladas. Né? Então, isso é uma bomba, a gente tem que analisar isso bem direitinho. Por isso que não dá mais para pensar em manejo sem pensar, por exemplo, em mexer na estrutura física, química, biológica do solo. Né? Nós temos que conservar esses solos ou a gente vai sofrer muito. Bom, e como manejar? Aí, gente, falei para vocês no início. Você tem que pensar no manejo. Hoje nós pensamos no manejo físico do solo, no manejo químico do solo e no manejo biológico do solo. Quando você interage essas três vertentes, você escolhe ou adota a prática conservacionista. Então, o que são práticas conservacionistas? São as práticas que são adotadas na minha área, na minha região, no meu solo, para, como o próprio nome já diz, conservá-lo. Conservá-lo. E dentro dessas práticas conservacionistas, nós temos 3 práticas. São as vegetativas, as mecânicas e edáficas. As práticas vegetativas, ela busca proteger o solo contra o impacto direto da gota da chuva na superfície do mesmo. Exemplo, plantio direto, né, cobertura do solo, tudo isso. As mecânicas já têm uma outra finalidade. Porque nós devemos lembrar que o que provoca erosão não é simplesmente pelo impacto direto da gota da chuva na superfície do solo, mas também pelo declive de nossa área. Então, pensando na declividade de nossas áreas, nós podemos adotar práticas mecânicas, como, por exemplo, a construção de terraços, né? Plantio em curva de nível, que são importantes. E, por fim, as práticas edáficas, que são práticas de manejo que vêm complementar as demais, vegetativas e mecânicas. Um outro ponto, gente, que nós podemos pensar aqui em manejo, é que manejo não é uma prática isolada. Né? Hoje nós não pensamos mais assim. Manejo é o conjunto de práticas adotadas numa área. Então, não podemos pensar apenas numa prática isolada para conservar os solos, mas temos que pensar num conjunto de técnicas, de práticas para conservar os nossos solos. E só como exemplo aqui, eu trago, por exemplo, o manejo da química do solo.
onde nós podemos, num primeiro passo, fazer o diagnóstico das nossas áreas, ou seja, identificar quimicamente as limitações desses solos. No segundo passo, construir o perfil. Então, hoje, gente, quando a gente pensa em produção, não podemos mais pensar apenas na manutenção de uma camada de 0 a 20 centímetros. Temos que construir um perfil do solo. Por quê? Porque isso é importante para o sistema radicular das culturas. O sistema radicular não fica resumido ali em 20 centímetros do nosso solo. Vai se aprofundar. E isso é importante, principalmente quando a gente pensa no tempo da falta de chuva, onde se o sistema radicular vai se aprofundando, ele vai buscar nutrientes, vai buscar água. Então, isso é importante pensar numa construção de perfil do solo. Sempre fazer a manutenção da prática adotada e pensar primordialmente hoje, que eu acredito que é o nosso foco, é pensar na MOS, matéria orgânica do solo. E diante disso, que prática adotar? E aqui eu coloquei para vocês o porquê pensar em matéria orgânica do solo. Por que conservar? Gente, veja só o que as pesquisas mostram. 1% de matéria orgânica, ela pode disponibilizar até 12 quilos por hectare de nitrogênio em cada cultivo de milho. 1% de matéria orgânica pode aumentar a CTC do solo de 1,1 até 2,3 a mais. CTC do solo, só lembrando aí, é a capacidade de troca de cátions. Quando os elementos estão no solo, como cálcio, magnésio, potássio. Então, o que acontece? Quando esses elementos estão no solo, esses elementos precisam ser protegidos, vamos dizer assim, para não ser perdidos ao longo do perfil do solo. Então, quem vai fazer isso, ou é a argila, que tem cargas, ou a matéria orgânica umificada, que tem cargas. Então, quando a matéria orgânica ela é umificada, ela libera cargas no meio, e essas cargas seguram elementos como cálcio, magnésio, potássio. Então, ela aumenta a tua CTC, melhora na agregação do solo, e veja, 1% de matéria orgânica pode aumentar até 1,3 a disponibilidade de água naquele ambiente. Isso é importantíssimo. Então, pensar em matéria orgânica do solo hoje é pensar em manejar de forma eficiente os nossos solos. Veja o que diz algumas pesquisas aqui. Aqui eu trago para vocês 3 classes texturais. Eu trago um solo arenoso, um solo de textura média e um solo argiloso. Um solo arenoso, gente, é aquele que contém no máximo 15% de argila. Um solo de textura média é aquele que contém de 15% a 30% de argila, e um solo argiloso está aí de 30% a 60% de argila. 1% de matéria orgânica, o que representa nas nossas lavouras. Aqui foi avaliado, o pessoal que foi da Embrapa, aqui, veja, eles trazem aqui o seguinte, avaliar o que acontecia com a matéria orgânica, ou o efeito dessa matéria orgânica, durante 5 anos, sendo que na área só foi adotado plantio de soja em monocultivo e preparo convencional. Preparo convencional é aquele que o cara coloca um arado no solo, depois coloca uma grade no solo, né? Então, veja só, o que ele percebeu? Que, durante 5 anos, houve uma redução da matéria orgânica em 80%, quando a textura era arenosa. Houve uma redução da matéria orgânica de 76% durante os 5 anos, quando o solo era uma textura média, que é a nossa realidade aqui. A nossa realidade aqui, na boa parte do cerrado, temos solo de textura média. É o que representa, por exemplo, a perda ou a redução de 80% da matéria orgânica ao longo de 5 anos, representa uma redução de 61% da CTC. Então, uma coisa a analisarmos bem. E segundo o pessoal que fez a pesquisa, 1% de perdas desta matéria orgânica, né, reduziu aí, olha, a tua CTC
drasticamente, né? 55% da mesma, a CTC, foi reduzida quando você perdeu 1% de matéria orgânica. Então, são dados aí que nos chamam a atenção, são dados que devemos, assim, pensar no manejo de uma forma mais eficiente. Mesma coisa, outros trabalhos aqui, gente, o da rentagem de matéria orgânica do solo, carbono aqui é a nossa matéria orgânica do solo. Você vê que o plantio convencional, representado aí pelo ACP, é a forma de manejo que reduz mais a tua matéria orgânica, representada aí pelo carbono, e o carbono particulado, que é importante, que a gente aqui na conversa vai ter a oportunidade de falar desse carbono particulado, que ela é a principal fonte de energia. Olha para os nossos micro-organismos. Você perde drasticamente ela quando você adota uma prática que revolva o solo, que exponha o solo às condições mais adversas. Então, isso é importante fazer este levantamento. Aí, diante disso, uma grande dúvida é qual sistema de manejo devemos adotar. Uma vez na primeira linha aí, no número 1 aí, algarismo romano, você tem, por exemplo, uma área equilibrada, um cerrado, por exemplo. Tiramos o cerrado, o que acontece com a tomate orgânica? Ela cai drasticamente. A dificuldade hoje é encontrar qual a melhor forma de manejo, a o a B ou a C. Nós queremos buscar, claro, uma forma de manejo cuja matéria orgânica possa se equilibrar com o nosso original. Né? Isso é o que nós buscamos. É isso que uma das técnicas de manejo adotado na nossa região chamamos de sistema de plantio direto. É quando você não tem o revolvimento do solo, quando você tem rotação de cultura e quando você tem cobertura permanente do solo. Então, esse tipo de sistema, esse tipo de plantio, já é bem difundido aqui na nossa região, no Oeste, e vem contribuindo significativamente para melhorar as condições dos nossos solos. Isso é importante. E olha, gente, eu fui aqui da questão muito solo, muito química, física do solo. Ainda tem a questão ambiental, que é um dos grandes desafios da atualidade, né? É transformar o nosso solo num grande, né, ambiente que possa estocar essa matéria orgânica para a gente reduzir aquele CO2 que é emitido para a atmosfera. Eu nem entrei nem de forma detalhada aqui na questão ambiental, que é de grande importância, tendo em vista que a matéria orgânica, ela tem algumas funções primordiais, equilíbrio do ciclo do carbono total da Terra, ela vai auxiliar ali no fenômeno do aquecimento global, bem falado, divulgado hoje, e claro, o solo, na verdade, entra na perspectiva de usá-lo como um grande reservatório de carbono. Bom, gente, esse é um pouco sobre o manejo dos solos. A gente vai abrir agora para as conversas, né? Vou dar a palavra aqui para o nosso colega, o professor Alberto, mas de antemão já quero deixar os nossos contatos aí, né? O meu e-mail adalves, não é gmail, é o neb.br, o do Alberto também, e aí nós estamos também nas redes sociais, podem seguir lá, a Soma, né? E o Avance Agro, que estará aí, né? Para conhecimento de todos. Então, aqui eu vou fechar aqui. Vou agora passar aí para o nosso amigo Alberto. Fique à vontade, Alberto. Valeu, Adilson. Tá me ouvindo, Adilson? Estou sim. Beleza. Prazer estar aqui com você essa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Alberto da UNEB, sou mestre em agronomia e doutorando em agronomia pela Universidade de Brasília. Atualmente sou professor da UNEB juntamente com o professor Adilson. É até difícil falar depois do Adilson, né? Ele praticamente fala tudo já. De modo geral, aí só é pouca coisa para a gente abordar. Mas vamos lá, tentar aprofundar um pouquinho aí no que a Adilson abordou, né? Já queria até começar um debate com você, quem quiser colocar algumas perguntas aí para a gente discutir. Um dado interessante que o Adilson colocou, que em torno de pouco mais de 100 anos a gente vai ter que praticamente triplicar a nossa produção. Né? Sair de 4 toneladas por hectare para quase 12 toneladas por hectare. Né? Quando a gente faz isso, a gente tem duas alternativas.
para triplicar, ou a gente abre novas áreas, aumenta as áreas de plantio, ou a gente aumenta a produtividade das áreas que a gente tem. E o que a gente quer evitar é a primeira alternativa, né? Ter que abrir novas áreas. A gente já sabe, a gente está com um bioma bem devastado, boa parte do Cerrado a gente já perdeu as áreas nativas, a gente quer evitar essa primeira alternativa e partir para a segunda, e aumentar a produtividade, né? E aí já deixo uma pergunta para vocês, né? O que vocês acham? Dá para realmente aumentar, triplicar essa produtividade só com as áreas que a gente tem? A gente acredita que dá, né? Dá sim. Se a gente pegar até a década de 60, o Cerrado é uma área totalmente marginalizada, ninguém queria produzir no Cerrado. Hoje a gente já tem aí, como a Dilson mostrou os dados, as maiores produtividades da região, do país e do mundo. Ou seja, se em 40 anos a gente aumentou tanto, por que não em 100 aumentar mais ainda essa produtividade? Né? Cultivares da maioria das culturas resistentes a gente já está desenvolvendo, já tem muito a cultivar com potencial produtivo altíssimo, né? Falta a gente fazer o manejo correto, né? O que a Dilson destacou aí é trabalhar o nosso solo de forma correta. O solo é o que sustenta a nossa produção. Sem solo a gente não produz. Então, se a gente já começa errado, manejando o solo de forma errada, então é impossível, quase inviável a gente conseguir aumentar essa produtividade. Mas vamos lá, então, destacar aí que a gente pensar em aspectos físicos, químicos e biológicos, né? Vou focar nessas 3 ordens de solo clássico que o Adilson abordou. São os latossolos, argissolos e neossolos, né, que são as que predominam aqui na região mesmo. Primeiro aspecto, quando eu falo em aumentar a produtividade, gente, nas áreas que a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, os solos do Cerrado já são naturalmente pobres, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é não perder o pouco que a gente já tem. Ou seja, como é que a gente perde o pouco que a gente já tem? Principalmente por erosão. O pouco de fertilidade que a gente já tem no solo cerrado, a gente tem que evitar de perder. E o segundo aspecto, a gente ganhar, aumentar a fertilidade desse solo. O mais fácil, eu considero, por incrível que pareça, aumentar a fertilidade é fácil, não é difícil. Adubo, com meio de adubação a gente consegue aumentar. Né? A gente só tem um obstáculo que a gente pensa nessa parte química de fertilidade, que a gente precisa trabalhar muito, que é na parte de CTC de solo. Para quem não é da área de agronomia, CTC é como se fosse uma caixa d'água. Imagina, você tem uma caixa d'água em casa para armazenar água. A mesma coisa é o solo, só a gente tem um atributo lá que a gente chama de CTC. Essa CTC ela é como se fosse o nosso armazenamento de nutrientes. Quanto maior a CTC de um solo, mais nutriente eu consigo aí reservar, segurar, para eu não perder. Né? E, no geral, o solo cerrado tem uma CTC muito baixa. Esse é o desafio que é por meio do aumento do material orgânico, mas que a gente vai falar na frente um pouco. Mas vamos para o primeiro aspecto, então. Já tem solos muito pobres, se a gente pegar aí, latossolos são pobres em cálcio, magnésio, fósforo, quase nada de nutriente, né? Muito pobres mesmo. Neossolos, mais ainda, solos totalmente arenosos, né? Poucos nutrientes, ou seja, totalmente pobre. Então, como é que a gente faz para não perder? Abrir uma área de cerrado, por exemplo, como é que eu faço para não perder o pouco que eu já tenho? Que eu falei para vocês, a forma de perder é por erosão. Então, vamos pensar como eu manejar essas três ordens de solo para não perder nada por erosão. Vamos primeiro para os neossolos. A Dilson estou muito bem, 2 tipos de neossolos, são os litólicos e os quartos AM. Né? Tem alguma diferença entre os dois? Primeiro, o litólico. Qual é o problema dos litóricos? Tem uma menor ocorrência aqui, mas a gente ainda encontra. Primeiro, são solos pouco profundos. Né? Logo a gente lá defende já encontra a camada, a gente chama de material de origem do solo, a rocha. Né? Então, cava um pouco e já encontra a rocha, não tem mais para onde descer. Qual é a limitação desse solo? O que acontece? Qual o problema de erosão nesse solo? Porque quando a água da chuva, por exemplo, toca a superfície, ela começa a percolar no perfil do solo. Logo ali ela já encontra, então, a camada de rocha, ela não consegue mais percolar, descer, infiltrar. Né? Pelo fato, como ela não consegue descer em profundidade, então ela vai começar a escorrer pelas laterais. Né? E logo, então, o solo tem uma capacidade de retenção de água muito pequena. Né? Ela tem um perfil muito pouco profundo, então retém pouca água. Então, logo ele enche essa caixa d'água dele e o solo não suporta mais. E à medida que aumenta a intensidade da chuva, vai começar a ocorrer então escoamento superficial. Né? Então, aí começa a ocorrer erosão, começa a arrastar tudo. O outro tipo de solo, né, os solos, os quartos AM, já são solos mais profundos. A gente não tem esse problema aí de encontrar essa camada de rocha muito na superfície, a camada mãe de solo, mas tem outro problema, são solos extremamente arenosos, né? No máximo que vai encontrar nesse solo são 15% de areia, ou seja, quase nada.
né, Adilson? A gente está trabalhando com quase 90% de areia agora, né, Adilson? É muita areia. Qual o problema, então, de um solo arenoso quando a gente pensa em erosão? Sim, para quem não é da área, não sei se todo mundo que é da agronomia, eu acho que não, mas quando a gente pensa em física do solo, a gente trabalha com basicamente dois atributos, que é textura e estrutura. Quando a gente fala em textura, a gente avalia as partículas do solo. Como você pegar um solo, pegar agora uma amostra de solo, qualquer uma porção de solo e começar a separar aquelas partículas, você vai ver que tem partícula maior, partícula menor e outras menores ainda, né? A essas partículas, por tamanho, a gente dá nome. Isso é textura. Quando a gente começa a avaliar o tamanho das partículas que compõem o solo, a gente dá um nome e chama isso de textura do solo. E quais são as partículas que compõem essa textura? Basicamente, a areia, são aquelas partículas maiores, entre 2 milímetros e 0,05 milímetros. Silt, que são as partículas intermediárias, e argila são as partículas bem pequenininhas, né? Ou seja, nos neossolos a gente tem muita areia, né? E qual a consequência de a gente ter muita areia? A areia, pessoal, quando pensa a atividade química do solo, a areia ela tem uma reatividade muito baixa, comparando com a argila. Ou seja, essas partículas aí não conseguem se agrupar um com as outras. É quando você pegar um solo arenoso e molhar, o que é mais fácil você fazer, por exemplo, uma bola na mão, alguma coisa assim? O que é mais fácil você quebrar, um solo arenoso ou um solo argiloso? O solo arenoso é muito mais fácil você quebrar. Né? Por quê? Porque essas partículas não se agregam, praticamente não formam agregado. Ou seja, e quando vem também a precipitação, a chuva, acontece a mesma coisa. O que é mais fácil a gota da chuva quebrar? Um solo que tem mais areia ou mais argila? Um mais arenoso, óbvio, né? Então, esse é um problema. Nesses neossolos e os latossolos que a gente tem, a maioria são de textura média, alguns textura argilosa, mas mais textura média. O que acontece? A chuva, ao bater, ela faz essa desagregação dessas partículas, principalmente nos solos arenosos, que já não são quase nada desagregados, certo? Aí consegue, então, fazer carregar mais fácil. As partículas não estão agregadas, são mais fáceis, então, de serem carregadas. Nesse então, professor, o fato de eu ter um solo arenoso, colocar uma água agora, uma determinada quantidade de água no solo arenoso e no solo argiloso, qual vai descer mais rápido, infiltrar mais rápido no solo arenoso? Então, no exercício inverso, o fato de descer mais rápido significa que eu vou ter menos escoamento superficial. Isso depende. Depende de quê? Principalmente de topografia, né? Se a gente pegar os neossolos, esses quartos eles são um problema muito maior, que a gente já tem aquela topografia suave, ondulada, de 3 a 8%, aí já é um problema muito grande. Né? Que a água não vai infiltrar, vai ser uma coisa assim, a água não vai conseguir infiltrar todo o perfil e vai sair escorrendo basicamente e carregando essas partículas de areia, que elas já não estão agregadas, são mais fáceis de serem carregadas. Né? Então, a gente viu que nos neossolos o problema maior é a questão de ter muita areia, certo? Então a gente perde muito fácil aí por erosão eólica, principalmente, erosão hídrica, desculpa, pela água. A gente perde muito. Os argissolos, o Adilson explicou muito bem, os argissolos também tem um probleminha, que é fácil a gente perder por erosão, né? Que os argissolos a gente vai encontrar um horizonte bitextural, uma argila, uma mais argila embaixo do que em cima. O que acontece? A água ela vai descer muito rápido na superfície, percolar rápido, quando cair na superfície, vai começar a descer na rapidez muito grande, só que ela vai encontrar uma camada de argila menos permeável embaixo, né? Vai encontrar como se fosse uma barreira para descer. Né? Então vai ocorrer também aquele escoamento lateral e também um solo que a gente tem um risco para perder por erosão. Aí os latossolos assim, o solo também pode perder muito, né, em questão de por erosão, só que em áreas planas é um pouco mais tranquilo, por quê? Topografia plana, que o latossol são solos muito profundos. Você pega o latossol, está assim, com 10, 20, 30, 40 metros de profundidade, né, Adilson? Adilson tem muita trabalho de classificação, né? Então, assim, são solos muito profundos, mas quando a gente pensa em topografia plana, quando a gente já passa, assim, bem dificilmente vai encontrar latossol. Na verdade, os latossols, a maioria deles estão em áreas de topografia plana, né? Mas a gente vai ter áreas de topografia mais suave, ondulada, que é um risco também a gente perder solo nessa classe e nessa ordem de solo por erosão. Né? Então, essas três classes, pessoal, então, o primeiro passo é a gente evitar perder o pouco que já tem. Né? O pouco de cálcio, magnésio e fósforo vem naquele solo natural do cerrado, o primeiro passo é evitar perder, né? Por meio desse processo erosivo. O Adilson já tocou basicamente nas práticas conservacionistas, aí o que então, professor? Eu sei que eu posso perder erosão, eu quero evitar perder, o que eu posso fazer então? A gente tem práticas conservacionistas.
A gente divide as práticas conservacionistas basicamente em 3 grupos: práticas edáficas, vegetativas e mecânicas, né? Cada um tem uma finalidade, mas com princípios diferentes. Resumindo, o que seria? Quando a gente pensa em prática conservacionista vegetativa, o que eu quero? Eu quero usar a vegetação para proteger o solo. Por exemplo, uma coisa que a gente vem adotando muito, incentivando os produtores a fazer, é tipo assim, entrei com a cultura principal, com soja, milho, algodão, certo? Colhi essa cultura, o que os produtores faziam muito antes era o quê? Deixava o solo limpo esperando a próxima safra. Né? Então, vamos entrar com a prática vegetativa, que é, por exemplo, o plantio de uma planta de cobertura durante esse período de entre-safra aí, para o solo ficar coberto. Qual a função dessa planta de cobertura, então? É reduzir o impacto da gota da chuva. Né? Se vier chuva nesse período de entre-safra, o que vai acontecer? A gota vai bater na palhada e não diretamente do solo. Então, não vai ocorrer aquele processo de desagregação das partículas que eu falei, né? E quando essa água passar pela palhada e for infiltrar no solo, ela está com velocidade muito mais lenta, uma capacidade de desagregação muito menor. Né? Então, isso aí seria uma das práticas vegetativas. A gente usa a vegetação para proteger o solo, né? Outra prática, como eu falei, ser uma das divisões das práticas conservacionistas são as práticas vegetativas, outras são as práticas mecânicas. Mecânica, o que significa, pessoal? É usar estruturas artificiais, né, para reduzir essa velocidade da chuva. Por exemplo, eu pego um solo com determinado grau de declive, eu construo, por exemplo, algumas estruturas artificiais, como a gente chama, por exemplo, de terraços. Né? Esse terraço, o que é? Ela forma como se fosse um amontoado, para quem não é uma linguagem bem mais simples, para quem não é da área, vou pegar uma quantidade de terra e formar como se fosse um camarão ao longo, no sentido transversal ao declive. Né? O que vai fazer? Ou paralelo ao declive, desculpa. O que vai fazer? Quando a água começar a escorrer, né, vai ter esse terraço que vai segurar, reter essa água e vai reduzir então a velocidade desse escoamento superficial. A gente vai construindo essas estruturas ao longo da área de cultivo, que vai reduzir a velocidade dessa água e reduzindo então o processo erosivo, tá? Então a gente viu práticas edáficas, vegetativas, mecânicas, vegetativas e tem por último as edáficas. As edáficas é basicamente o quê? Você trabalhar o solo e aumentar, por exemplo, a fertilidade. Qual a finalidade disso, professor? Se aumentar a fertilidade do solo, a minha cultura vai se desenvolver melhor, vai fechar melhor as entrelinhas, então faz uma proteção ali também da superfície do solo. Né? É uma das, por exemplo, correção do solo, adubação do solo, todos são considerados de práticas edáficas, de modo geral. Tá? Qual é melhor? Não tem prática melhor, né? Depende da situação. O que a gente recomenda é uma integração de práticas, né? Normalmente, a gente, quando a topografia de plana, a uma topografia suave, normalmente práticas vegetativas, usar a vegetação já resolve o problema, né? Na maioria das vezes. Mas com a medida que vai aumentando a topografia, o declive do terreno, aí você precisa, então, fazer uma integração de prática, né? Por exemplo, prática vegetativa, uma planta de cobertura com um terraço, né? Ou se não, adotar também as práticas edáficas. Então, tem que fazer aí uma integração de práticas, é o recomendado. Adilson, quer comentar alguma coisa? Isso mesmo, Roberto. É por aí, né? A gente tem que pensar sempre nesse conjunto de práticas, dependendo das características dos nossos solos, né? Da topografia, enfim. Por exemplo, plantio direto, né? Conservação de palhada na superfície, por exemplo, com quem adota com o próprio terraço, né? Justamente para você evitar essas perdas de solo. O que eu destaco aqui nos nossos manejos aqui da região, que a gente percebe, né, é principalmente a questão da matéria orgânica, né, porque, assim, de uma forma geral, nossos solos estão aí na topografia ondulada, né, melhor, plana, né, plana, mas a não ser aqui partindo por vale, né, que já temos uma topografia mais acidentada, né, mas o que me chama a atenção, dando foco aqui, é a questão da matéria orgânica nessa conservação. Porque nós, assim, temos uma capacidade muito grande de perder facilmente essa matéria orgânica, quando está no nosso solo. Isso dá-se pelas características dos próprios solos.
Nós temos solo de textura mais arenosa, né? Como, por exemplo, foi citado, os nossos neossolos quartzarênicos. Temos o solo com a textura média, né? Que são os nossos latossolos. Só para recuperar, reforçar para o pessoal, solo de textura média é aquele que tem no máximo 15% de argila. Textura textura arenosa, no máximo 15%, textura média de 15% a 30% de argila. Então, o que acontece, na verdade? A matéria orgânica que está ali no solo fica muito exposto, tanto a ação dos micro-organismos como a ação, né, climática, né? Então, a decomposição daquele material é muito rápido, né? Então, uma das grandes limitações que nós temos aqui na região, acredito, que é justamente, Alberto e demais, é formar, né, essa matéria orgânica, né, conservar, né, essa matéria orgânica. Como conservar essa matéria orgânica? Uma vez que nós temos solos com a textura arenosa, textura média, ou seja, nós temos um material que está aí desprovido de qualquer proteção física, né, proteção química, e facilmente é perdido, né? Aí é o que nos chama a atenção, essa questão, né? E pensando nessa vertente, aí é que a gente estuda os tipos de plantas de cobertura, né, Alberto, aqui para a região, que tem justamente esse foco de identificar, primeiro, essas plantas, e também identificar a taxa de decomposição dessas plantas, né? Isso é importante, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, da relação CN deles, tal? Fica à vontade aí. Desculpa, estava desligado aqui o microfone. É basicamente isso mesmo, Adilson, que a gente comentou, né? A questão de matéria orgânica é a chave. Como eu falei para vocês, para evitar perder pelo processo erosivo, um dado interessante que você mostrou, no solos arenosos, a perda de matéria orgânica é muito maior, né? Você mostrou um dado, se não me engano, em 5 anos, perdeu um solo arenoso em torno de 80% de matéria orgânica e no solo argiloso só 30 ou 40, alguma coisa assim, né? Perdeu menos que a metade do solo arenoso, né? Então, assim, o cuidado, gente, no solo arenoso tem que ser muito maior do que no solo argiloso, né? Primeiro, porque assim, a matéria orgânica é chave da produtividade de qualquer sistema de produção, né? A gente tem que evitar perder e ganhar matéria orgânica, aumentar. Por quê? Que no solo arenoso a gente perde mais. Porque no solo arenoso a gente não tem uma proteção que a gente tem no solo argiloso. Como eu falei para vocês, no solo arenoso tem uma dificuldade, no solo arenoso tem uma dificuldade maior de formar agregados. E a matéria orgânica, normalmente, ela fica, uma das formas dela se proteger é dentro desses agregados, né, que no solo arenoso não forma no argiloso, não é que não forma, mas forma em menor proporção do que no solo argiloso. Então, a gente perde muito mais fácil. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito maior, né, tem que redobrar a preocupação aí com práticas conservacionistas no solo arenoso, porque a gente perde muita matéria orgânica, a gente perde muito solo por erosão, a gente perde muito nutriente por lixiviação, a gente perde muito nitrogênio, por exemplo, na forma de nitrato, a gente perde, né? Ou seja, um perfil é lavado muito mais fácil no solo arenoso. Tem uma quantidade muito grande de macropós, então quando a água vem, sai arrastando tudo para baixo, né? Carrega tudo que tem ali para baixo. Então o cuidado tem que ser muito maior. Até tem uma pergunta no chat, Adilson, da professora Leandra, obrigado, Leandra, por participar. Ela pergunta, professores, em solos arenosos, qual desses manejos, matéria orgânica, palhada, etc., seria o melhor em plantio de mandioca? De tudo que a gente falou. Leandra, assim, a recomendação mandioca, na recomendação do modo geral, eu falo por solo, né, por tipo de textura. É claro que a cultura vai influenciar, mas de modo geral, em solo arenoso, primeiro, a preocupação em solo arenoso, no meu modo de ver, tem que ser aumentar a matéria orgânica, né, aumentar a matéria orgânica e manter o solo coberto. Né? Solo arenoso, como eu falei, perde muito fácil, matéria orgânica perde muito fácil, solo mesmo, por erosão. Então é isso, aumentar a matéria orgânica e manter a superfície do solo coberta. E como que a gente faz isso principalmente? É cobertura, seja cobertura morta, cobertura viva, né? Usar planta para proteger o solo, né? Principalmente mandioca, a gente tem umas práticas, normalmente, que o produtor faz, principalmente pequeno, que eles fazem? Eles têm um costume de deixar a entrelinha toda limpa, né? Capinar tudo, deixar tudo limpo e deixar só a cultura meio principal. Isso, assim, a gente não recomenda que seja feito. Né? O ideal é só, por exemplo, roçar, deixar ali alguma cobertura, plano de cobertura na entrelinha, para manter a entrelinha toda protegida ali, e essa cobertura, além de proteger o solo, para evitar perder por erosão,
ainda vai estar aumentando aí os teores de matéria orgânica ao longo do tempo. Né, Adilson? Tem alguma... É isso mesmo. E Alberto, eu destaco aqui o tipo da mandioca, no meu ponto de vista, tem duas limitações grandes. A primeira, que você especificou aí, que, veja só, a mandioca, ela tem um problema de cobrir, deixar o solo coberto, e dessa proteção, porque quando a gente analisa, pelo menos eu sou paraibano, e lá, veja só, quando você pega a mandioca, a raiz não vai ficar no solo, né? Porque é tão importante que o sistema radicular dessas culturas fique no solo, porque também vai formar matéria orgânica, mas a raiz não fica no solo, né? Que o povo é a parte comestível, é a parte que vai fazer farinha, tal, o pessoal utiliza. Então você já tira a raiz do solo, né? O caule ali também não vai ficar no solo, porque o pessoal usa para fazer o quê? As manivas, né? Através do processo lá de clonagem, criar as mudas, assim, né? E na minha terra ainda até as folhas não ficavam no solo, porque o pessoal utiliza muito para ração, né? Ração de gado, né? Essas coisas, né? Então, assim, quando você visa mandioca, rapaz, é cultura complicada, porque, primeiro, na minha concepção, não está protegendo o solo e não disponibiliza nada que possa, né, ficar ali no solo. Vai embora a tua raiz, teu caule, tuas folhas, vai tudo embora, né? O primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se acontece a mesma coisa aqui do que lá na minha região. O pessoal tem um costume muito grande de plantar mandioca em solo pobre é ótimo, né? Porque ele é muito resistente, né? Tem essa característica. Mas a gente esquece que a mandioca, ela esgota principalmente potássio no solo, né? O potássio é um elemento que, se você deixar direto o cultivo de mandioca sem fazer um manejo de fertilidade do solo, ela está lá, ó, só extraindo, só extraindo, só extraindo teus nutrientes. Então, eu tenho que pensar num manejo de cobertura do solo, como o Alberto falou, já que é uma cultura que não proporciona nada de proteção para o solo, né? E segundo, eu tenho que pensar no manejo da química, da fertilidade, por ser uma cultura muito esgotante no solo. Então, eu vejo dois problemas graves aí, né? Que a gente tem que pensar realmente num tipo de manejo que possa deixar coberto o solo, né? Formar a matéria orgânica do solo, eu acho que é o primordial para qualquer cultura. Se o solo, por exemplo, é um solo arenoso, a matéria orgânica não está protegida fisicamente ou quimicamente ali, se perde facilmente, tem que pensar antes numa prática de manejo que possa melhorar, aumentar a quantidade de matéria orgânica dos nossos solos. Isso é importante. Segundo ponto é nessa vertente, é pensar no manejo de adubação de mandioca, por ela ser uma cultura bastante esgotante ali do teu solo, principalmente potássio, né? Então, tem esses dois entraves aí. Eu não sei se a gente respondeu, né? Acredito que sim, a gente deu uma, né, professor Helena? Cuidado, né, e com relação a está aumentando bastante as áreas de mandioca irrigada, né? Tomar cuidado, solo arenoso, com irrigação em solo arenoso, a gente perde muito por lixiviação, principalmente potássio, nem perde, potássio, né? Perde muito, porque solo arenoso a gente já tem um CTC muito baixo, assim, não segura quase nada, e percola muito fácil ao longo do perfil a água, né? Então, qualquer quantidade de água que a gente aplica, a gente pode perder muito potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio ali por lixiviação. Então, tem que tomar muito cuidado. Além da agricultura já exportar muito potássio. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da recomendação de adubação de potássio, além dos outros nutrientes, é claro, para a cultura da mandioca, e recomendar cobertura. Tem que proteger o solo e tem que aumentar o teor de matéria orgânica ao longo do ciclo de cultivo. E uma outra coisa que a gente recomenda, assim, Nanda, também, pelo menos eu recomendo, é não colocar ciclos sucessivos de mandioca. Tirar mandioca, pôr mandioca. Tirar mandioca, pôr mandioca. Né? Se puder, o ideal é colocar uma outra cultura, ou nessa entre safra, entre ciclos de produção, que aumente realmente, que tenha um sistema radicular agressivo, que deixa muita parada na parte de baixo, né? Produza muita raiz, por exemplo, que incorpore muito material orgânico na superfície do solo. Né? Esse é o ideal, fazer essa rotação, que a gente recomenda. Né, Liz? É isso mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo,
forma de manejo, aí tem que pensar hoje também em sistema radicular das culturas. E hoje nós temos, por exemplo, nós podemos resumir aí em 2 tipos de sistema radicular, né? Temos o sistema simples, é quando você adota, por exemplo, vou adotar sempre uma monocultura aqui. Você sempre vai ter um sistema radicular simples, né? Agora, quando você adota, por exemplo, consórcio, rotação de cultura, né? Então você já tem um sistema radicular complexo, no qual nós chamamos. E isso, gente, vai influenciar e muito a parte biológica do solo, que é a microbiota do solo, né? Se você tem um sistema radicular simples, a tua biologia do solo tende a ser uma biologia pobre, né, em micro-organismos, meso-organismos. Se você tem um sistema radicular mais complexo, proveniente de uma rotação de cultura, proveniente de um sistema consorciado, a tendência é você ter uma riqueza mais na microbiota do solo. E nós sabemos que os micro-organismos, gente, é a parte primordial aí para a sobrevivência do nosso planeta, na verdade, né? Então, os micro-organismos aí, da parte da biologia do solo, hoje, é fundamental também pensarmos na questão do manejo da biologia do solo. Então, tem que pensar nisso. Se eu adoto sempre monocultura, se eu adoto sempre uma única cultura, eu sempre vou ter um sistema pobre. Sistema pobre. Né? Tua biota do solo será afetada negativamente. Então, você sempre tem que pensar num sistema complexo. Isso é importante. Agora, é claro, eu sempre digo para os meus alunos de manejo, cuidado que a gente pensa também sobre rotação de cultura, que é por exemplo, é uma ação que deve ser adotada sempre em plantio direto, por exemplo. Eu estou colocando uma cultura X, essa cultura extrai muito potássio do meu solo, não, vou mudar, vou fazer uma rotação porque me disseram que é bom, ótimo. Só que você vai colocar o quê? Aí eu corro o risco também de colocar uma outra cultura. Olha, porque se essa outra cultura também for muito exigente em potássio, tu fez uma rotação pobre, na verdade, né? Então tem que ver isso, né? Tem que ver esse caminho aí, né? Quando eu penso em rotação de cultura na minha área, eu tenho que pensar numa diferenciação em absorver nutriente, uma diferenciação em acumular biomassa no meu solo. Tudo isso é importante. Porque se a gente faz uma rotação, mas coloca plantas que têm a mesma característica, um exemplo aqui, são grandes sugadoras aí do potássio, eu vou continuar com o mesmo problema, né? Então, isso é complicado. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Além da pergunta, qual tipo de cobertura seria melhor, viva ou morta? Qual seria mais ideal, cobertura viva ou cobertura morta? Quer responder, Gil? Qual a finalidade, né? Ela colocou pensando no potássio. Né? Uhum. É porque assim, se a gente voltar para a questão da mandioca, o que eu faria? Né? Quando saía, eu faria o plantio da cultura principal nas entrelinhas, nem que precisasse passar um pouco mais a entrelinha, plantaria alguma planta de cobertura, né? Aí o que eu faria? Da medida que a mandioca vai crescendo, e claro, esperar a mandioca crescer um pouquinho para poder fazer isso, plantar essa cobertura na entrelinha, certo? E lá na frente, antes da cobertura jogar a semente, antes de começar a florescer, antes de jogar a semente, você corta e deixa apagado na superfície. Você não pode deixar primeiro jogar a semente, poderia virar uma planta daninha lá na frente. Não é um problema. E, ou seja, você corta ela com porte ainda pequeno, que não vai estar competindo com a sua cultura principal, né? E deixa ela na superfície. Qual a função que ela fez para você, essa planta? Ela, primeiro, ela vai cobrir o solo, né, para você, aí evitando o processo erosivo, e ela vai absorver nutrientes do solo lá para tu. Né? Durante o momento dessa planta de cobertura, ela está absorvendo nutrientes aí do solo, fazendo uma ciclagem de nutrientes para você. Quando você cortou a parada está na superfície, como o ciclo da mandioca ela é longo, né, ao longo desse ciclo aí, essa parada vai liberando nutrientes até para a própria cultura da mandioca, ou seja, é um reservatório de nutrientes que vai estar para você que poderia estar sendo perdido. Ainda mais em cultivo irrigado. Se você não tem essa cobertura aí na entrelinha, durante a irrigação você pode estar perdendo esse nutriente tudo por lixiviação. Com a planta de cobertura não, ela está segurando, reservando esses nutrientes para você na biomassa seca dela, e ela vai liberar ao longo do ciclo quando você cortar. Cuidado, né, que eu falei, evitar deixar que ela floresça e jogue semente, né, para não virar um problema na frente de planta daninha para você. E eu acho que a melhor forma é essa, para
para proteger o solo. É isso mesmo, eu acho que o foco aí, Alberto, é sobre qual a finalidade. A finalidade é liberação, é disponibilidade de potássio, então eu tenho que pensar na ciclagem do nutriente, né? Uhum. Tem que ir nessa linha. Não, mas o meu objetivo não é ciclagem de nutriente, não. O meu objetivo, que eu não vi a pergunta aqui, meu objetivo é cobertura do solo. Bom, então, pera, eu não quero ciclagem de nutriente, né? Na verdade, não quero isso. Então, eu quero que ela seja viva lá para proteger o meu solo, né? Diferente. Então, assim, quando a gente pensa em manejar solo, é comum a gente fazer essa pergunta: qual a minha finalidade? Se a minha finalidade eu quero manejar solo para melhorar, por exemplo, a fertilidade para uma cultura, eu tenho que pensar, por exemplo, nessa parte de ciclagem de nutrientes. Mas se eu quero manejar solo para proteger solo contra erosão, por exemplo, calma. Eu não posso pensar de início na ciclagem de nutrientes, mas eu tenho que pensar principalmente numa planta viva que esteja ali e que proteja o meu solo contra o impacto direto da gota da chuva, né? Então, essa finalidade ela é muito primordial dentro do manejo do solo, né? Com certeza. Não tem mais perguntas. Quer falar mais alguma coisa, Deus? Só recapturar aqui, eu acho que o Alberto falou muito bem da questão da CTC do solo, gente, e isso é muito importante, a matéria orgânica, ela é responsável por 80% a 90% da CTC dos nossos solos, ok? Quem é responsável pela CTC, como o Alberto falou, aquele, né, reservatório de nutrientes que está ali. Bom, no início nós temos as partículas do solo, que são as partículas menores, que é a argila. As argilas, na verdade, têm maior disponibilidade de cargas elétricas no solo, então vai segurar esses elementos, então a argila vai ser responsável aí, né, por reter, mas se nós temos um solo com uma textura média, aí nós temos que pensar em matéria orgânica. E a matéria orgânica, quando ela entra no seu estado da umificação, automaticamente ela também libera essas cargas e que vai auxiliar de uma forma significativa na tua CTC. Tem um estudo, eu não sei, eu acho que foi aqui em Goiás que foi feito, aqui em Goiás, e que eles viram a contribuição de argila na CTC e matéria orgânica na CTC. Então, nesse estudo, eu não estou lembrando quem foi o autor, mas foi pela Embrapa, feito em Goiás, e eles viram que a argila, um solo muito argiloso, com 60% de argila, estava contribuindo para aumentar 0,2 centimol de cargas por decímetro cúbico na argila. Enquanto que o aumento de 1% de matéria orgânica no nosso solo estava aumentando a CTC em 5,3 centimol de cargas por decímetro cúbico. Então, quer dizer, a contribuição de uma forma significativa aí da matéria orgânica na CTC, né? Que CTC, para muitos, na verdade, é o segundo fenômeno mais importante no sistema produtivo. Só perde ou só fica atrás da fotossíntese, né? Então, temos que pensar em matéria orgânica. Uma prática que é adotada aqui na região, que é o nosso plantio direto, né, que é aquele que não tem revolvimento do solo, é aquele que deve ser adotado a rotação de cultura, né, e aquele no qual você tem que deixar o solo sempre coberto, né, há uns grandes entraves aí na nossa região, principalmente no que diz respeito, Alberto, à física do solo, que é a compactação, né, a compactação do solo, que é uma limitação também de algumas áreas. Visando sistema de plantio direto, no que diz respeito à compactação, que na verdade pode ser não uma compactação, mas um adensamento do solo, bom, mas não é a mesma coisa, Adilson? Depende da sua origem, né? Porque a compactação ela é muito provocada pelo aumento de máquinas agrícolas no campo, né? Que é aquele pé de grade, que nós chamamos, que acontece ali a partir de 20 centímetros. Mas se aquela compactação, entre aspas, surgir ali devido ao próprio sistema adotado, então é um adensamento do solo. Mas, enfim, quando a gente pensa em manejar a compactação do solo nessas áreas de plantio direto, aí só tem dois caminhos. Um é um controle mecânico, é o que nós queremos evitar, né? Queremos evitar. E o outro é o controle biológico, que é o uso, novamente, de plantas de cobertura com sistema radicular mais agressivo que possa quebrar ou desagregar, na verdade, aquela compactação. Então, dentro desses sistemas, nós pensamos muito na questão do controle biológico, né, de ficar algumas plantas de cobertura cujos sistemas radiculares possam quebrar essa compactação. Né? É um ponto primordial. Tem outra coisa também que nós apresentamos muito aqui em relação à erosão, são as vossoroca. Vossoroca são aqueles grandes buracos.
Então, é comum aqui na região, por exemplo, um dia, uma noite, por exemplo, uma noite, e o cara, no dia seguinte, encontra lá uma grande vossoroca. Então, veja, aquela vossoroca, na verdade, não surgiu ali dentro de uma noite, na verdade. O efeito foi rápido, mas ali é uma coisa que já vem construindo. Então, a vossoroca, ela surge por alguns motivos. Ou erosão em sulcos ao longo do tempo, ou o que nós chamamos de erosão subterrânea. Erosão subterrânea é quando a água infiltra no solo, só que chega lá numa camada subsuperficial, ela acumula ali, e a textura do solo, por ser textura média, pobre em argila, ela começa a desagregar. E pobre também em matéria orgânica. Até com o tempo, a parte de cima ela afunda, né? Então, isso é uma vossoroca. O que fazer diante de uma situação dessa? Bom, infelizmente, não temos uma receita de bolo. O que é feito primeiro é isolar essa área, né? Você isola essa área, essa vossoroca, primeiro com cerca, alguma coisa, para evitar o contato de animais. E segundo ponto, é adotar algumas medidas, porque a tendência é aquela vossoroca aumentar. Então, que medidas eu posso adotar? Dependendo da tua vossoroca, há quem crie barreiras físicas, né? Sacos com terra, para evitar a velocidade da enxurrada, né? Da água ali, né? Há, por exemplo, quem busca algumas plantas, né? Com o sistema radicular, principalmente algumas leguminosas, é muito agressivo, mas no bom sentido, para agregar aquelas partículas, né? Por exemplo, lá no sul, se não me engano, o pessoal gosta muito de estilosante, que é importante, né? Então, há quem faz essas duas coisas, né? Construir barreiras físicas para reduzir a velocidade da água dentro da vossoroca e adotar ali, plantar algumas culturas ali, cujo sistema radicular possa melhor agregar as partículas do solo, né? São algumas táticas ou técnicas que podem ser adotadas, né? Então, isso é importante. Então, o que eu queria ressaltar é isso, a importância da matéria orgânica nos nossos solos agrícolas, né? Tem que conservar esta matéria orgânica nos nossos solos. Pode continuar, Roberto. Não, por mim é basicamente isso, Adilson. A questão realmente de matéria orgânica é fundamental. Se a gente pegar hoje a maioria das análises de solo e da região, a gente vai encontrar CTC potencial aí de 4, 5, 6 centinol, e olha lá, né? Às vezes até menos que isso. Ou seja, muito baixa, se a gente comparar com outras regiões do país, com outras ordens, outros tipos de solos aí. E assim, se quiser aumentar a CTC, não tem outro caminho. A gente não mexe em textura, a gente não mexe em mineralogia, né, que para aumentar a carga. A única forma é matéria orgânica. A única coisa que dá para a gente mexer é na matéria orgânica, que tem uma contribuição enorme. Se a gente quiser aumentar a CTC, aumentar a capacidade do nosso solo de reter nutrientes, ou seja, isso que na prática significa perder menos depois, né, e a economia para o produtor, em termos de aplicação de nutrientes na frente, é por meio de matéria orgânica. Não tem outro caminho para melhorar a CTC. E é o que eu falo, né? Os solos do Cerrado, a mensagem que a gente deixa, sim, são solos que realmente têm limitações, mas limitações que podem ser resolvidas, né? E principalmente em fertilidade, dá para resolver, né? Se bem manejado, né? Senão a gente pode tornar um solo que tem uma capacidade enorme de produzir em um solo improdutivo, né? Como a Dilson, pode ocorrer vassourocas? Pode, né? Apesar de a gente ter a maioria das áreas planas, mas tem áreas de topografia suave, ondulada, que pode ocorrer vassourocas, né? E mesmo em áreas planas, a gente pode deixar o solo tão exposto, principalmente a perda de nutrientes por lixiviação, deixar o solo tão pobre, que para a gente recuperar a fertilidade daquele solo, o gasto é enorme, o investimento é muito alto. Né? Ou seja, assim, tem muitas práticas que dá para a gente contornar essas limitações do solo cerrado, aumentar a produtividade sem necessidade de abrir tantas áreas novas assim, né? Dá para fazer sim, com um bom manejo e um manejo correto, né? Principalmente essa linha que a gente defende muito, aumentar a matéria orgânica, manter o solo coberto, e principalmente por esse sistema aí que é o sistema plantio direto, né? Que é um sistema que preconiza aí o solo estar sempre coberto. Vai totalmente em contraposição com o manejo do sistema convencional, né? Que é não revolver e manter o solo sempre coberto ao longo de todo o seu ciclo de cultivo. A gente está protegendo e aumentando, então, a matéria orgânica. Isso mesmo. Alguma coisa disso? Só a Dana, né? A gente agradece aí, né? Nossa aluna. Ela pergunta aqui se há diferença entre sistema de plantio direto e plantio direto. Há uma diferença? Dana, toda vez que a gente fala em plantio direto, o ideal, o que a gente busca é falar em sistema de plantio direto, porque, na verdade,
é um sistema que acontece ali, né? E esse sistema envolve todo um processo complexo, desde a entrada de energia no ambiente e a saída dessa energia no ambiente, desde as modificações nas propriedades químicas, físicas e biológicas interagindo com as outras. Então, na verdade, é todo um sistema que acontece ali, né? Por isso nós chamamos de sistema de plantio direto. Agora, hoje ainda existe um diferencial do que a gente chama em sistema de plantio direto e plantio na palha, né? Ainda existe isso, né? Por quê? Porque, inicialmente, a gente não consegue introduzir de forma eficiente o sistema do plantio direto. Temos algumas limitações ainda na nossa região. Por exemplo, formação da palhada de forma eficiente. Ainda tem algumas limitações físicas, por exemplo, alguma compactação, que essa compactação, dependendo do nível de compactação, será necessário adotar um implemento agrícola aí, fazer uma subsolagem, né? Então, veja, aí o pessoal que acontece, no início, nós adotamos plantio na palha, né? Plantio na palha, por quê? Porque ele não completou, na verdade, o ciclo para ser chamado de plantio direto. E só depois de 4 anos, 5 anos, dependendo da região, estou falando muito aqui para a nossa região, né? Depende da região, aí sim nós dizemos que realmente nós temos, entre aspas, um plantio direto, que para muitos ainda há uns probleminhas aí. Na nossa região aqui, para a gente dizer o seguinte, ó, aqui realmente é um sistema de plantio direto, geralmente isso acontece depois de 8 a 10 anos, né? São Inicial, pouquíssimas áreas, né? em pouquíssimas áreas. Então, inicialmente, muitas vezes, a gente tem um plantio semidireto, um plantio, né, misto, né? São os nomes que o pessoal, né, vai dando aí essas coisas. Então, a gente tem essa diferenciação nos nomes, né? Mas um plantio direto é aquele no qual está consolidado e que parte desses 3 princípios. Não tem revolvimento do solo, né? Rotação de cultura eficiente e cobertura do solo. Tem que ter esses 3 princípios, né? Isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? O Rafael, eu sei que só conseguiu chegar agora, Rafael. Já está no finalzinho da live. Ah, Obrigado verdade. pela Boa noite, presença. Rafael. Boa noite, Rafael. E Dana está De qualquer agradecendo. forma, obrigado pela A presença, Dana, meu sou colega aí Leandro da época de também. graduação. Nada. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, a gente está aí para Se tiver contribuir. pergunta, pode mandar, gente. Acho que só, né, Adilson? Acho que só, né? Eu acho que 9 horas. É. Diego, fica à vontade aí, viu? Estou de volta aqui agora. Gente, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, pode usar o microfone aqui ou usar o chat. Fica à vontade. Emily parabeniza, a gente que agradece aí, né, pela participação de todos. Eu queria até agradecer aqui O Leandro a também todo agradece pela mundo. participação. E estão alguns professores aqui, a professora Leandra, a professora Núbia, o professor Márcio Anderlei, que estava mais cedo. Estou vendo aqui alguns alunos da UNEB, a Anne, a Dana, o Miguel, também a gente agradece. A Emily, isso. O Icaro, se não me engano, o Icaro também é da UNEB. E a gente agradece também a todos os demais aí por Rafael foi nosso participado da aluno, live. né? Então, A ele Rafael foi também meu colega aí de época de graduação. Estou vendo que parece que ninguém ficou com dúvidas sobre o assunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela ótima palestra e pelo tempo disponibilizado de vocês dois. Obrigado. E se tiver alguém... me perdi aqui. E obrigado por tudo mesmo. E como eu estou vendo que ninguém vai fazer nenhuma pergunta, acho que a gente vai encerrando por aqui mesmo. Okay. E para as pessoas que estão ficando aqui, o teste de proeminências com as 3 perguntas que foram, 3 palavras-chave que foram passadas durante a palestra, ainda falta uma quando eu vou falar, alguém vai mandar o link tanto no chat quanto no grupo e no e-mail para vocês responderem. E a última palavra-chave da noite dessa palestra é manejo. Só para repetir de novo, a última palavra-chave é manejo, que é a terceira.
E obrigado, gente, por tudo. Até uma próxima oportunidade. Até mais, e a Valeu, gente que agradece, né? Um abraço para todos aí, fiquem com Deus. E qualquer coisa, a UNEB está aí disponível para vocês, né? Um abraço, fiquem com Deus. isso mesmo. Então, boa noite, gente. Abraço a todo mundo. Até mais.